a gente vive num mundo em crise hoje, né? Crise para lá, crise na Europa, crise financeira, crise dos mercados. É só o que você escuta essa palavra crise. Ainda bem que nessa questão econômico-financeira, aqui no Brasil, parece que a gente caminha aí a passos mais equilibrados. Mas a questão da crise mundial, ela é notória. Não tem como você imaginar que ela é transitória. Parece que é uma coisa assim mesmo do nosso período histórico, né? Antigamente as crises parece que eram mais espaçadas, agora elas são mais presentes nas nossas vidas. Pelo menos o noticiário usa mais essa palavra crise. Mas vamos conversar agora com a doutora em História Econômica pela USP, gestora de desenvolvimento de estratégias no mercado de capitais e escritora, Cláudia Codja. Boa tarde, doutora Cláudia. Bem-vinda aqui ao nosso Tarde Nacional. Boa tarde aos ouvintes. E o seu livro, a sua obra é exatamente Mundo em Crise, a libertação e o abandono de uma sociedade, é o título do livro. É isso que eu falava há pouco, doutora Cláudia, o mundo vive uma crise mais permanente ou isso é transitória? Não, isso é transitório, não há necessidade de um alarmismo. É claro que é uma crise profunda, é uma crise que está durando bastante, mais do que a gente imaginava, mas a história econômica ela caminha sobre ciclos econômicos, né? O fato dela estar perdurando um pouco mais tem muito a ver com a ineficiência, a resistência de se recuperar o mercado de trabalho, né? Você veja a Europa com os jovens sem trabalho, nos Estados Unidos as taxas de desemprego superiores a 9%. Não há, ainda que se reorganize o mercado financeiro, que os países centrais equilibrem a dívida PIB, a recuperação efetiva ela só vai aparecer quando os indicadores de emprego, ou seja, criação de renda para os trabalhadores, também manifestar uma melhora, uma recuperação, né? Na realidade, o mercado financeiro, o que a gente estuda muito no livro, ao final do século passado, o mercado financeiro se agigantou, né? E ele tomou espaço na construção do PIB. Então, hoje, o PIB de um país tem interferência do mercado financeiro, a capitalização das empresas, o crescimento das empresas depende do capital de créditos do mercado financeiro e a renda das pessoas, de certa forma, também, de certa forma, em parte, é composta por créditos ao consumidor, créditos oferecidos ao consumidor. Isso não é nenhum pecado, o endividamento não é um pecado. Ele compromete, ele só é um desvio quando ele excede a nossa capacidade de pagamento num prazo determinado. Isso acontece com países, com empresas e com pessoas também. Agora, o crédito é uma forma legítima da economia contemporânea das pessoas adquirirem, crescerem, alavancarem o patrimônio, seja o patrimônio público, seja o patrimônio de empresas, seja o crescimento das empresas ou os bens pessoais. O que é preciso é um pouco mais de informação, de regulamentação sobre o mercado financeiro e, no final da linha ali, a educação financeira, quer dizer, que as pessoas tenham noção, o consumidor, que é o mais frágil nessa cadeia, tem a condição de calcular o quanto de endividamento cabe na sua renda, né? Certo. Agora, esse livro, o mais recente lançamento da editora Almedina, que é Mundo em Crise, a libertação e o abandono de uma sociedade, de sua autoria, doutora Cláudia, a senhora faz uma análise que remete a essa questão da insustentabilidade dos sistemas, do sistema financeiro. Que análise é essa que a senhora faz? Isso tem como ser revertido? Tem como ser revertida. Como ele disse, assim, o sistema financeiro ele é algo saudável para a economia contemporânea, usado inadequadamente, usado em excesso, ele acaba causando viés. Nos países hoje endividados, que estão em crise, especialmente da Europa, qualquer economista recém-formado diria como resolver um país endividado.
melhorando a relação dívida-PIB, ou seja, reescalonando o prazo da dívida, fazendo uma reengenharia da dívida e aumentando o PIB, aumentando o crescimento, promovendo o crescimento do país. Então, o que é insustentável é você colocar o mercado financeiro além da conta, né? Daí a necessidade de uma regulamentação adequada e de que existe uma coisa importante na economia contemporânea. Os mercados financeiros hoje são muito ágeis, são muito complexos e ágeis. Sistemas políticos continuaram na economia contemporânea burocratizados, lentos, e não acompanham essa dinâmica, não acompanham a necessidade do controle que esses mercados têm. Então, essa insustentabilidade vem da falta de controle, né? Não que o mercado financeiro em si seja insustentável, ele é saudável para a economia. A falta de controle que se estabeleceu na economia contemporânea, onde governos não observam o nível de risco que a economia está exposta, a alavancagens desnecessárias, a falta de lastro, é que pode se tornar perigoso, né? Agora, doutora Cláudia, não há risco de acontecer com a Europa, nessa crise que a gente assiste e vê lá na Europa, o que aconteceu com os Estados Unidos lá na década de 30, na Grande Depressão? Essa é a grande questão que todo mundo se faz, assim, comparar a Grande Depressão dos Estados Unidos no início do século passado com alguma coisa parecida que possa ocorrer no início desse século. Como se os princípios de século fossem fadados a grandes crises no sistema financeiro. Não acredito. Acho que o que pode acontecer no sistema financeiro europeu é uma grande fragilidade, obviamente. Vai ter que ter injeção de capital por baixo do Banco Central Europeu e do FMI, uma melhor definição do papel desses órgãos, mas não acredito que eles entrem num estado de insolvência, a Europa no todo, num estado de insolvência total. Antes disso, há muitos instrumentos de socorro possível. O que está emperrando um pouquinho a solução é problemas políticos, né? Que envolvem, por exemplo, no último momento agora, envolvem a eterna posição partidária da Inglaterra em função de uma aliança atlanticista, ou seja, a aliança Inglaterra e Estados Unidos, ela não se alia ao bloco europeu. Sim. Nas determinações. Então tem mais um gancho político no problema europeu do que exatamente a possibilidade de uma bancarrota do bloco europeu, né? Menos mal, né? Menos mal, Eu acho que em momentos como esse é importante a gente separar, não pregar o apocalipse, né? A gente saber exatamente onde que está o problema e como é que vai ser essa solução. Os Estados Unidos passaram por um momento difícil em 2008 e estão agora engatinhando até que se gere trabalho naquele país. E a Europa também vai achar uma solução e acredito que a partir de 2012, mês de 2012, a gente já tem um cenário um pouco menos de risco na Europa. Agora, só para finalizar, doutora Cláudia, e o Brasil? Como é que fica nessa história toda? O Brasil, ele não tem como voltar atrás, né? O crescimento do Brasil, o desenvolvimento brasileiro nessa economia contemporânea, o Brasil não tem escolha, ele tem que ir para frente, ele tem que crescer. Ele já tem uma democracia madura, estável, coisa que outros emergentes como Rússia e China não têm ainda, então ele tem um solo fértil para o crescimento. O crescimento não existe na história contemporânea, na história econômica, em países que não têm uma democracia estável. Nós já temos isso, nós vamos ser compelidos a crescer. Óbvio, nós temos alguns desafios, também políticos pela frente, né? Nós temos que estabilizar algumas burocracias que emperram o nosso crescimento. Mas com certeza o Brasil ele deve, já ano que vem, ter um crescimento melhor que esse ano, com aumento de 14% de salário mínimo, com melhora do nível baixo do nível de juros. Ano que vem já deve ter um ano melhor e vamos caminhar para ativar o mercado interno, que é forte, é consumidor, é propenso a consumo e dando trabalho aos brasileiros não vai faltar crescimento.
Bom, muito obrigada então, doutora Cláudia Codja, doutora em História Econômica pela USP, gestora de desenvolvimento e de estratégias no mercado de capitais e autora do livro da editora Almedina, Mundo em Crise, a libertação e o abandono de uma sociedade. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês e aos ouvintes. Boa tarde.